Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um P2 Podcast e depois de um tempo, né, algumas semanas aí sem episódio devido a uma agenda super lotada do nosso outro participante. Brincadeira, não é agenda super lotada, mas a correria da vida mesmo, a gente acabou não conseguindo gravar por 2 semanas. Perdão, nos perdoe, você que está nos acompanhando. Isso espero que não aconteça novamente. Se você é a primeira vez que está aqui, meu nome é Matheus Diniz, eu sou pastor e faço parte da casa Revival. Está com vocês o nosso querido Vitor Endes também, faça as honras. E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Espero que sim. Tô animado porque esse é um formato novo aqui do podcast, que a gente vai falar sobre alguns temas, né? E hoje o tema plantação de igreja, algo que vocês mesmos escolheram, né? É, exatamente. Então, quero até aproveitar esse momento. Se você ainda não nos segue no Instagram, @p2.podcast, você deve estar em pecado. Consulte o seu pastor. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, @p2.podcast, vai lá, segue, porque quando a gente faz esses episódios temáticos como esse que nós estamos fazendo agora, nós pedimos a participação de vocês, os assuntos que vocês gostariam de estar sendo falado. Então vai lá, segue. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você está nos ouvindo no Spotify, vai lá, segue a gente também. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify, segue também, fortalece o P2 lá. Vamos lá. Porque toda semana, toda quinta-feira sai episódio novo. E se você estiver antenado, você vai ser avisado antes e você também pode nos ajudar a escolher os próximos temas para o nosso podcast. É isso. O tema de hoje, então, é a plantação de igreja, né? Por onde a gente começa, né? Porque é um assunto muito vasto, né, mano? Então, vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta bem interessante e desafiadora. Como foi aí, se você não sabe, né, a Casa Revival tem 7 anos de existência, começou na sala, num quarto, na casa da sua avó. Mas então, quero saber de você, como começar uma igreja sem R$0 na conta? Essa é a pergunta inicial. É uma pergunta que é bem louca, assim, porque, tipo, a maioria das pessoas, pastores, amigos que eu conheço, assim, que plantaram a igreja, assim, de frente, plantaram de uma maneira... acho que uma mentalidade de empresa, né? Sim. Então, até o termo que as pessoas usam muito com relação a... Quando nós falamos de plantação de igreja, é tipo assim, cara, como foi abrir uma igreja sem dinheiro, né? Na época eu lembro que quando eu comecei a Revival, a gente não começou como igreja, a gente começou com uma movimentação de oração. Sim. Eu era membro da igreja do Bispo Edmundo, né? A IPMV, que é a igreja que eu fui apresentado, a igreja que os meus pais foram, eles cresceram ali, né? Eu lembro que meu pai ficou, acho que mais de 17 anos, né? Ali como membro. E eu tava ali nessa época, na época do seminário, eu tinha saído de uma denominação, eu saí da igreja batista e fui pra lá, só que essa igreja do Bispo Edmundo era muito longe da minha casa, a IPMV, e aí eu comecei a reunir em casa durante a semana com alguns amigos, algumas pessoas. E essas reuniões, elas eram reuniões de oração. Não se tinha, por exemplo, eu não sabia o que era harptaça. Não sabia nem o que era iHope, mano. Eu já tinha ouvido falar na base missionária do iHope, mas nunca tinha ouvido falar sobre o movimento de oração, por exemplo. E aí a gente começou o primeiro ano em 2016, no carnaval, né? Passou o carnaval ali, eu lembro que a primeira oração que eu fiz, uma das primeiras orações que eu fiz sobre avivamento em São João foi no carnaval de 2016, né? E aí, a partir desse lugar, a gente começou a se reunir para orar sobre isso, mano. A gente orava sobre avivamento, orava pela cidade, orava por alguns temas meio que assim... Não eram temas subjetivos, né? Tipo assim, vamos orar pela fulana de tal, vamos orar pela tia Zezinha. Não, a gente orava por São João, a gente orava pela Vila São João, a gente orava pela prefeitura, a gente orava pelos políticos, pela segurança, por um monte de coisa. E a gente começou a implantar essa cultura de oração ali no início. Eu, Pandora, mais algumas pessoas, né? E aí, com o tempo, foi se tornando igreja.
E eu lembro que quem falou isso pra mim foi o bispo. Ele que chegou pra mim e falou, cara, tá na hora de te ordenar porque você tá plantando uma igreja. E o baque? E o baque, eu fiquei em crise porque era o ano, assim, quando ele falou comigo sobre me ordenar, já era 2017. Já estávamos em 2017 e era o ano que eu ia casar. Eu casei em julho de 2017 e fui ordenado em março de 2017. Tipo assim, até assim, a Pandora até tinha noção de que ela estava casando com uma pessoa que futuramente seria pastor. Mas porque eu tava terminando o seminário, eu era na denominação antiga que eu passei pela Igreja Batista eu cresci na Igreja Batista. Meus pais eram dessa igreja, eu ia pra igreja da minha avó, eu sempre falo isso. E ali na denominação Batista foi onde eu comecei a estudar, foi onde eu comecei a crescer nessa área. E foi até engraçado que assim, na Igreja Batista, onde a própria Pandora se converteu, a gente passou um tempo ali, se tinha essa expectativa de que eu seria pastor. Mas não era algo assim pra agora, sabe? Não era, tipo, a gente ia casar, a gente ainda curtir nosso casamento, a gente ia viver uma vida normal. E aí, quando eu falei que o bispo ia me ordenar, e a gente ia começar a revival como igreja mesmo, cara, foi um baque pra gente. Mas, assim, o início foi um início bem... foi uma fase. Ontem a gente tava lá naquela lá do Life Hope, né? E eles falaram, o irmão que pregou lá, ele ensinou lá, ele falou sobre as fases do ministério de Davi. Há um tempo atrás, ano passado, eu conversei com o Willy sobre isso, né? Sobre as fases do ministério de Davi. Belém, a caverna de Adulão, aí depois, eu não lembro agora, tem mais uma fase depois de Jerusalém. Sim. Hebron, Hebron e Jerusalém. Hebron. Então, tipo assim, eu me lembro que aquela primeira fase ali foi literalmente Belém, eu e Pandora. Era mais sobre mim mesmo, assim, eu por trás das malhadas, em oração, aprendendo a ser pastor, aprendendo a fazer igreja, né, e aí eu tive vários momentos ali que eu errei. Por exemplo, um dos maiores erros no início do ministério foi ter começado a igreja, e nessa época eu tinha um poder aquisitivo legal, né, e aí eu pagava tudo, eu fazia tudo, eu não falava de dinheiro. E a própria galera começou a vir ali, começou a ler Bíblia, começou a me perguntar, e aí, cara, não vai falar de dízimo não? Fala de oferta, e aí, como é que vai ser? Aí, tipo, no início, era um Belém ali pra mim, tá ligado? Era eu cuidando das ovelhas do meu pai, vamos dizer assim, né? Eu aprendendo a ser pastor, eu errando, cometendo erros, eu aprendendo o que era uma igreja de verdade, porque de fato eu não abri uma igreja, mano. A igreja foi nascendo. E a igreja demorou a nascer, tá ligado? Mesmo tendo recebido o start, mesmo sendo ordenado, mesmo tendo o preparo teológico, por exemplo. Então, assim, no início eu errei muito, cara, assim, com essa mentalidade, tipo, cara, eu vou abrir igreja, vou abrir uma igreja, né? Eu me lembro um detalhezinho, né, que eu gosto de falar, é que quando eu comecei a me reunir, eu preparei um ambiente. Pelo menos isso eu fiz certo, tá ligado? Sim. De ter algumas pessoas, preparar um ambiente para poder expor a visão daquilo que Deus estava me dando. Certo. E aí eu não tinha dinheiro. No início não tinha dinheiro não estava trabalhando. Só depois que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer uns investimentos, as coisas começaram a dar certo, aí eu comecei a comprar equipamento, mas no início mesmo, cara, eu lembro que eu tinha R$60, hein? Eu, Pandora, a gente noivo, né? Eu desempregado. E aí eu fui e falei, cara, eu vou arrumar aqui o quarto que minha avó tinha liberado pra mim poder fazer essas reuniões. Sim. Eu pintei, comprei algumas coisas assim pra gente ficar sentado ali, virou tipo um quarto de oração mesmo. Nossa. Né? Mas sem dinheiro, né? Aí depois, quando se tornou igreja, eu comecei a ganhar dinheiro, não falava dinheiro pra igreja até que eu quebrei. E aí eu precisei começar isso na igreja sobre dinheiro. Hoje já não é mais um problema, né, pra gente. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer nessas primeiras fases como igreja é ensinar princípios, mano. Ensinar princípios. Hoje a gente tem poucas pessoas na igreja, muitos jovens. Só que, assim, todo mundo vive de princípio, então todo mundo dizima, todo mundo oferta. Então, tipo, hoje, graças a Deus, a gente tem condição de poder sei lá, fazer uma obra, tá ligado?
que vai além do nosso orçamento. Poxa, iria totalmente além do orçamento de uma igreja do nosso tamanho comum, que não fala de dinheiro. Sim. Então, dá para abrir igreja sem dinheiro, mas primeiro a gente tem que redefinir também o que é abrir igreja, né? Sim. Tá ligado? O que é fazer igreja. Eu acho que essa é uma pergunta até assim que me coloca um pouco em xeque, porque eu tenho que discordar e concordar ao mesmo tempo dessa pergunta. Porque sem dinheiro a gente acaba assim abrindo uma igreja, né? Começando uma igreja sem dinheiro, a gente começa a ver milagres do Senhor o tempo todo. Uhum. Mas abrir igreja, tá ligado? Isso pra mim é complicado. É um processo que a gente tá vendo até hoje. A gente tem 7 anos de movimentação, mas a gente tá plantando igreja ainda, mano. Sim. A gente ainda tá plantando igreja. Alguns vão dizer assim, que isso é muito tempo, existe algo errado. Eu digo, não. Na verdade, o maior trabalho da Revival hoje é ensinar o evangélico, o cristão, a ser cristão. Sim. Então a gente basicamente passou esse tempo todo só reconstruindo alguns fundamentos para depois começar a estabelecer fundamentos. Então, a igreja de 2016 a 2020, a 2019 era uma coisa. A igreja de 2019 a 2023 é outra parada. Já se tornou uma igreja de fato. Começamos a estabelecer, né, presbitério, liderança, né, entendimento de corpo, né, casa de oração, viver família. Então, são várias coisinhas assim que eu olho pro início e falo, nossa, eu errei tanto. Nossa, errei muito, fiz muita besteirinha, mano. Mas isso aí. Então, olhando pro passado aí, olhando para 7 anos atrás, vendo tudo que aconteceu até aqui, você acha que errou bastante, então? Sim, muito. Porque, tipo assim, igreja nasce, né? Quando a gente começou, a gente tinha um pequeno grupo, né, de pessoas ali, existia um público-alvo, a igreja, por muito tempo ela ficou com pessoas ali que eram muito feridas com a igreja. Sim. Esse era o público-alvo inicial. A gente orava por avivamento, porque a gente queria um avivamento das igrejas em São João, a gente queria algo, a gente orava sobre isso e tal, mas por muito tempo eu comecei, no início ali eu comecei a querer, tipo assim, são vários erros. Primeiro eu comecei a comparar a Revival com outras coisas, a visão da casa com outras coisas. Acabei querendo muito, comunicar para outras pessoas ao invés de comunicar para as pessoas que Deus estava dando pra gente. Acabei também caindo na pressa, né, de querer ver a igreja pronta, né? Não tô falando de estrutura, mas a igreja em si, o corpo, a família. Sim. Então a gente pegava ali, hoje no corpo, na igreja, os membros da igreja, tem pouca gente assim que estava no início, pouca gente. Mas as que estão desde o início acompanharam um monte de transição, assim, mudanças de maturidade da liderança, no caso minha maturidade, assim, eu fui melhorando, eu fui vendo coisas no Senhor, fui entendendo liderança plural, fui entendendo presbitério, fui entendendo 5 ministérios. Só que no início, os meus maiores erros foi essa parada de construir uma parada olhando aquilo que Deus estava fazendo nos outros, assim, né, nas igrejas dos outros. Sim. E aí a comparação fez eu muitas vezes, cara, tomar algumas atitudes, ir para alguns lugares que fizeram a igreja não sair do lugar, né? Então, assim, de 2016 foi o início. Em 2017 começamos a igreja, né? 2017, 2018, 2019, esses 3 anos foram anos de peregrinação, mano. De entender ali qual era o meu lugar como pastor, o posicionamento da Pandora na igreja, entender as peças chaves que a gente tinha, investir nessas pessoas, entender também essa questão da igreja para a cidade. Sim. Aí em 2019, mano, no final, no meio ali, em julho de 2019, nessa época eu fazia algumas agendas, eu parei de fazer essas agendas, Deus mandou parar antes da pandemia, inclusive, né? E aí eu entendi de focar no fundamento
não apenas num fundamento bíblico, mas num fundamento doutrinário, assim mesmo, de cultura também da casa. Então, mano, eu parti pra dentro. Fiquei 2019, aí teve a pandemia. A pandemia foi cara, assim, um divisor de águas pra minha vida, assim. Não só pra Revival, mas pra minha vida. Porque a gente começou a entender de verdade como se movimentar como casa, né? A gente tinha já entendimento de que nós seríamos uma casa de oração, uma igreja que seria também casa de oração. Sim. E logo uma base missionária. A gente ainda não é, inclusive, é bom falar que isso é um sonho. Um dos meus sonhos como igreja é ser uma casa de oração que funciona toda semana, também base missionária, tem escolas para isso, enfim. Tá no processo. Tá no processo. Mas em 2020 ali que foi quando eu comecei, cara, a entender na verdade entender não, colocar em prática aquilo que eu vim entendendo, assim, sobre casa de oração, sobre igreja local, sobre presbitério, sobre investir em pessoas chaves. Sim. E foi dali, quando eu comecei a fazer isso, delegar, né, aí sim a igreja começou a crescer, não só em número de pessoas, mas em qualidade. Então, assim, pra você ver, foi um tempo muito grande de plantio. Sim. E aí eu gosto de falar, cara, a gente tá em uma transição hoje, né? Nesse momento nós estamos em uma transição, mais uma. Porque a gente recentemente enviou um casal, então a gente tá em uma transição de novo como igreja. Então, assim, a igreja em si, cara, ela é um ser vivo, ela tá mudando o tempo todo, ela tá em constante mudança, ela tá em constante adaptação, e a gente tá ali, a gente tem que se movimentar a partir daquilo que Deus tá fazendo também. Então, não é abrir igreja, não tem como abrir igreja, mano. Não tem como a gente, vamos pegar aqui um método que a gente viu numa igreja legal, vamos estabelecer aqui e vai dar certo. Olhar não, pra um método vai dar errado. Porque eu acho que aí entra o primeiro ponto, acho que das coisas mais importantes que existe para poder a gente entender como é que começa o estabelecimento de uma igreja, né? O plantio de uma igreja. A gente precisa ver família, mano. Sim. Cara, isso, quando eu comecei a entender sobre ver família, foi quando eu mudei de vida, assim, mano. Eu parei mesmo, assim, de olhar pra fora, olhar para o ministério alheio. Comecei a honrar as pessoas que estavam perto. Comecei a entender o pão que estava sendo produzido em casa. Nossa. Né? Foi quando eu comecei a honrar isso, comecei a amar isso. Foi quando a gente começou a viver família. E viver família, mano, não é simplesmente ter tempo de comunhão. É muito mais do que isso. É uma entrega... porque, tipo assim, a gente, quando fala de família, a gente sempre pensa sobre essa questão do parentesco sanguíneo. Sim. Mas o viver família para Jesus, ele tá num nível muito acima disso. É um nível de tipo assim, aqueles que fazem vontade de meu pai. Esses são a minha família. E família, mano, tem muito a ver com lealdade, tem muito a ver com entrega mesmo, assim. Uma pergunta que a gente precisa... responder nas nossas comunidades. Será que a gente daria a vida pelo que a gente está vivendo aqui, mano? Se a gente desse se a gente estivesse disponível para dar a vida por aquilo que nós estamos construindo aqui, aí sim a gente está vivendo família, mano. Sim. Aí sim a gente está entendendo esse lugar, esse conceito. É uma parada que Deus está bradando no Brasil todo. Viver família, viver família. Quando a gente entende isso, mano, a chave vira. O lugar de oração flui, porque a gente não tem como construir casa de oração se a gente não é igreja, não é corpo, não é família. Então, nessas fases, nessas transições que eu passei assim como pastor local, vendo a igreja nascendo e crescendo e se organizando, eu vi que o que mais fez a gente ir pro lugar certo foi entender o viver família, mano. Nossa. Entender o viver família. Porque é dali que as coisas vão fluir. As demais coisas vão fluir, tá ligado? Show. E tá aí, né? Um relato de alguém que errou, corrigiu o erro. Nossa, eu errei tanto, mano. E prosseguiu. Sim. Mas vamos então não que esses pontos sejam um método, né? Mas quais os pontos para se plantar uma igreja, então, uma igreja saudável? Que eu acho que quem tá nos assistindo, se for essa vontade do Senhor de plantar uma igreja, quais os pontos que é necessário para um plantio de uma igreja? O primeiro ponto, ser enviado, né? Ninguém planta uma igreja do nada. Sim, né? Ninguém... mas eu não tô em lugar nenhum. É bom que procure um envio, mano. É bom que procure submeter... Quem anda sozinho a carteira. Sabe, por exemplo, existem exemplos de pessoas que começaram uma igreja a partir
do fato de que receberam algo, mas ninguém quis validar, né? E aí o próprio Deus levantou pessoas para poder validarem aquilo que né? Estava sendo levantado. Exatamente. Então existem esses casos, mas no meu, por exemplo, eu fui enviado. Sim. Né? Eu fui enviado, não procurei esse envio, não procurei nem fazer igreja, não procurei isso, mas o início é ser enviado. Ninguém pode plantar a igreja a partir de racha. Ninguém pode plantar a igreja a partir de eu não concordo com isso aqui, vou fazer o que eu não o que eu concordo aqui. Aí faz a mesma coisa, tá ligado? Não vai dar ruim igual. A mesma coisa. Então, tipo, o primeiro ponto, mano, é você se submeter ao ventre espiritual de alguém. Eu sei muito místico isso, mas é. Mas é você se submeter ao ventre espiritual de alguém. Eu digo isso porque o próprio Cristo fez isso, quando ele foi a João Batista, sabe? O próprio Deus que se fez carne, ele fez isso. Ele se submeteu, por exemplo, a uma processo natural familiar, pô. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele tomou pedala Robinho do pai dele porque fez alguma coisa errada na carpintaria dele. Imagina, você consegue imaginar Deus tomando esporro do pai terreno? Então, tipo assim, eu acho que romantiza muito, né? A gente romantiza muito, mas ele foi humano como nós, mano. Entendeu? Era criança e adolescente, jovem como nós. Sim. E se analisando a estrutura do que acontecia, né? E que, bem dizer, acontece hoje com as famílias judaicas, tomou muito pedala Robinho. Mano. E dali. Cara, Jesus, ele é o nosso modelo, né? Sim. Porque Jesus, gente, o mistério de Jesus, ele foi uma igreja, mano. O plantio de uma igreja, né? Tanto que quando eu olho para aquele versículo que todo mundo fala sobre missões, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, eu vejo Jesus falando assim, cara, eu plantei uma igreja, continuem fazendo isso, tá ligado? Indo pelo mundo, continuem fazendo o que eu comecei a fazer, tá ligado? Ao chamar os discípulos, ao cuidar dos discípulos, ao delegar os discípulos, né, como apóstolos. Sim. Cara, isso eu vejo The Chosen e eu fico olhando assim, mano, é uma igreja, mano. Jesus começou uma igreja. Sim. Isso é gerar uma igreja. Fazer o que Jesus fez é gerar uma igreja. Então, o primeiro passo é ser enviado, né? Alguém validando aquilo que você está carregando. Uhum. Segundo, é você entender que Deus vai enviar as ovelhas. Você pastoreando uma casa, Deus vai enviar essas pessoas. E você, como pastor, você não pode querer as ovelhas que você quer. Não dá pra escolher, entende? Você vai receber aquilo que Deus está mandando. Então, você vai ter que aprender a ser pastor de ovelhas que Deus está mandando. Então, e assim como Jesus não lança fora aqueles que o Pai traz a Ele, nós, como pastor, a gente não pode lançar fora essas pessoas que Deus está trazendo. E aí, o que a gente tem que fazer como pastor? Posicionar elas. E a melhor maneira de posicionar é trazendo essas pessoas para a nossa vida, mano. Tá ligado? Eu acho que o segundo passo assim, eu fui enviado, agora eu estabeleço visão a partir de uma vida comum, mano. De aquilo que eu tava falando, de viver família. Como é que as pessoas vão entender para onde a gente tá indo? E claro, ser muito específico. O que é o revival, gente? Quando a gente começou a igreja, eu me lembro que toda vez a gente se reunia com todo mundo, assim, pra falar sobre o que é a revival. Propósito, a visão, né? Porque, tipo, na minha cabeça, beleza, a gente tá começando mais uma igreja em São João de Meriti. São João de Meriti é a cidade que, por metro quadrado, tem mais igreja na América Latina. Igrejas evangélicas. E na minha cabeça, a minha crise era, beleza, começar mais uma igreja aqui pra quê? Qual é o propósito disso? Então, o propósito da igreja era... no início e até hoje era uma casa para habitação do Senhor, uma casa para moradia de Jesus, da presença objetiva de Jesus. E a partir desse lugar, o propósito da nossa casa era fundamentar um lugar que clama e prepara um povo para um avivamento local, um avivamento em São João. Então, nós não somos a casa do avivamento onde o avivamento vai estar, mas nós somos a igreja que está preparada e orando para que Deus faça algo. Então, se Deus nos deu uma responsabilidade a partir da nossa identidade, que é o nosso nome, cara, a nossa responsabilidade, o propósito da nossa igreja, a nossa responsabilidade hoje está totalmente voltada a um avivamento na cidade, a orar por um avivamento na cidade. Né? E a partir disso tem a nossa missão. A nossa missão é gerar uma família, construir um lugar de oração, e nisso, né, nesses dois pilares, né, viver família e gerar um lugar de oração, a gente estabeleceu um lugar para a habitação de Deus, de maneira objetiva. Então, quando a gente tem que ter, como igreja, isso, o propósito, a missão,
eu acho que é interessante a gente falar sobre um dos passos, né? Eu não sei nem qual passo que eu tô agora. Primeiro é o ser enviado, o segundo é viver família, trazer pessoas para poder receber as ovelhas e fazer com que elas vivam família com você. Depois, a partir disso, você vai estabelecer propósito, visão. E agora entender como é que vocês vão se mover a partir de uma teologia, né? Tipo assim, eu diria que esse talvez estaria até no início, né? Porque, tipo, a teologia da igreja é uma das coisas mais importantes pra gente entender como a gente vai doutrinar a igreja. Doutrinar a partir de um pensamento teológico, ou de uma visão teológica. Então, tendo isso de maneira bem madura, a gente estabelece doutrina. Sim. E aí, a partir disso, né? Que é aquela questão as doutrinas são as nossas confissões de fé. Uhum. As confissões de fé de uma igreja, né? E aí, depois vem a questão da cultura, né? Porque a partir da nossa confissão de fé, a gente tem o jeito local de ver a igreja, mano. Tá ligado? Não é toda igreja que o pastor ele vai usar boné. É verdade. Não é toda igreja que a cultura vai ser de uma membresia em que ri alto, grita, é bem humorada, ou recebe todo mundo de uma maneira muito extrovertida. Assim como a nossa casa é. Como hoje nós temos, né? Uhum. Tradicionais, pentecostais, neopentecostais, carismáticos. Uhum. Então, existe uma gama, e aí é nesse fundamento, é nessa teologia que vai trazer a cultura da casa. E é dentro, e essa questão da cultura é o que os antigos chamavam de usos e costumes, né? Sim. Cara, os usos e costumes vêm de uma doutrina, de uma teologia. Vem também do viver família, porque é dentro do ambiente de comunhão que a gente vai desenvolvendo, tá ligado? A nossa linguagem, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias. Cara, toda igreja local, a gente tava falando, toda igreja local tem uma linguagem, mano. Tem uma brincadeirinha que só a gente entende. Isso faz parte da cultura. Só que cultura, quando a gente fala de cultura, quando nós da Casa Revival falamos de cultura, nós falamos da coisa mais simples do mundo, como isso que eu falei agora, tipo, das gírias da nossa casa, os memes da nossa igreja, aquilo que só a gente entende, quanto também tem a ver com como nós discipulamos, como a gente resolve o problema de casamento, como a gente resolve o problema de pornografia na igreja, tá ligado? Como a gente resolve o problema de pecado. Então, tipo, toda igreja tem uma cultura. E eu acho que caminhando, né, fazendo esse caminho, né, de ser enviado, de receber as ovelhas do Senhor, né, de ver família, de entender o propósito, a missão, estabelecer, ter uma teologia fundamentada, estabelecer doutrina, estabelecer cultura, e sim a gente começa a plantar a igreja. Sim. É a partir daí que a gente começa a plantar a igreja. Se for analisar esses pontos que você trouxe, né, são pontos que vão trazer pra gente toda a teoria do que vai acontecer. Sim. Né? Então, isso tudo que nós estamos falando aqui é só, tipo, planejamento para o plantio, né? E é um planejamento... Pra depois realmente plantar. É um planejamento que demora, porque você não adianta nada você pegar o que eu falei aqui agora, querer estabelecer em 3 meses, que você não vai conseguir. Porque isso aqui é uma igreja, mano. Igreja pra ser plantada, ela tá em média aí de 3 anos a 10 anos. Uma igreja de verdade, uma igreja cristã de verdade, uma igreja não uma franquia, não uma rede de igrejas. Exatamente, que você já falando de igreja bíblica, e né? Planta, né? Falando de igreja mesmo, igreja bíblica. Então, tipo, existe todo um processo, né, de experimentos, de coisas que você vai querer fazer, aí não dá certo, tem que voltar atrás. Pô, aprendi isso com um pastor da Lagoinha, mano. O nome dele, eu não sei nem se ele tá lá na Lagoinha, porque já tem um tempão. Ryan Todd Adams. Ele é americano. Ele falava uma parada. Eu uma vez estudei um curso deles lá de liderança. Ele falou, mano, líderes não podem ter medo de voltar atrás. Errou, faz de novo. Errou, destrói, constrói de novo. Então, tipo, igreja, mano, pra quem lidera a igreja, mano, uma das coisas que mais me conforta é saber que a gente vai errar. A gente vai errar pra caramba. Essa é a certeza do ministério. A gente vai errar muito, a gente vai fazer muita besteira. Se a gente não tiver essa convicção de que nos erros a gente vai meio que aprender, e aí
todos os experimentos que a gente... tudo que a gente faz na igreja hoje pode ser trocado, pode ser mudado, tá ligado? A gente tem que ser... a única coisa que a gente não pode dar mole, né? É quando a gente for escrever a respeito das nossas doutrinas, né? Porque doutrina é algo que tá ali, a confissão de fé não se muda. Sim. Tá ligado? Agora, a maneira de se movimentar, sim, se muda muito, tá ligado? As estações mudam, né? Sim. Como a gente tava, né, falando da aula que a gente teve esses dias, agora ontem, exatamente a questão, a gente analisando, olhando a vida de Davi. Foram várias estações. Sim. E em cada estação as coisas movimentavam de uma forma. Cada estação e a igreja segue nesse mesmo trilho. Vai ter momentos que vai se movimentar de uma forma. Vai ter momentos que vai mudar. Mas é como você falou, a doutrina, a base teológica, a confissão de fé, isso não se muda. Sim. É por isso que tem que ter muito cuidado, assim, para poder escrever isso. Quando o presbitério se reunir para poder resolver isso. Porque é uma parada que vai ficar pra vida toda, mano. É uma parada que vai ficar, sabe? E aí ter esse cuidado, esse carinho de sentar e desenvolver isso, não ter pressa. Uma coisa que eu acho que os pastores... Eu acho que isso antes de você falar, eu acho que é algo que a nossa geração tem esse problema de ser muito imediatista. Sim, sim. E aí a gente estudando a vida de Davi, a gente via que os ciclos eram de 7 em 7. Sim. 7 anos. Demorava, não eram 7 dias, não eram 7 meses, eram 7 anos. E Deus, ele é o Deus dos processos. E os processos não são rápidos, né? Não é miojo que fica pronto em 3 minutos. Sim. Né? Então, isso é algo que a gente precisa deixar bem claro. Tudo tem um tempo, tem um processo. Por exemplo, um livro que para ele ser escrito, né? Quando você escreve ele, você escreve na emoção, na empolgação, você vai lá e escreve. E aí daqui a um tempo você vai revisar ele. E aí você já vai ver um monte de erro. Um monte de coisa que você tem que corrigir. É verdade. Aí depois, quando você vai mandar produzir o livro, ainda vai ter mais erros que vão precisar ser corrigidos. Agora, quando a gente escreve a base da nossa confissão de fé, com certeza vão ter muitos erros que vão precisar ser corrigidos. Então não dá para ser rápido. Sim, é um processo. A gente tem que ter bastante paciência. E eu ia até falar isso, que eu acho que é o erro dos pastores desses dias aí, e não é só da nossa geração, a galera do passado também é assim, que essa entrou na igreja, essa mentalidade empresarial, em que tem que dar é uma parada que precisa dar resultado, é uma parada pragmática demais, tipo assim. Piorou com o G12, né? Sim. Depois do G12 deu uma piorada grande nisso aí, que realmente virou empresa. Vamos lá, uma vez eu ouvi isso. Se a igreja não tá crescendo em número de pessoas, tem algo errado. Sim, assim, vamos lá, tem errado mesmo, tá errado mesmo em algumas coisas. Tá errado mesmo. Agora, quando a igreja cresce rápido demais, tem algo errado também. Também tá errado. Tá ligado? Porque, tipo assim, a igreja de Jesus é um organismo vivo. Sim. E assim como todo organismo vivo, assim como toda a vida, precisa de alimento necessário para crescer. Né? O neném lá, o bebezinho lá, ele toma a papinha dele, aí desenvolve até poder começar a comer comida sólida. E aí, enfim, né? É uma vida. Sim. A gente quer... o neném acabou de ser gerado, a gente já quer tacar-lhe carne nele. E quer que ele caminhe, corra, faça e aconteça. Então existe um problema muito grande dos pastores nesses dias, que é a pressa. Então, se não tá dando certo isso aqui que eu tô fazendo, eu vou pintar a igreja de preto. Entende? Vou acessar um método novo que tá dando resultado lá, não sei na onde. Vou fazer... é sala de oração agora? O hype. O hype, vamos fazer. Vamos fazer e aí, prostitui a sala de oração, não sabe o que é, quer botar o pessoal... Não sabe nem o que tá fazendo. Exatamente. Então, aí coloca o nome sala de oração, você vai lá ver, tem nada de sala de oração. Então, tipo assim, existem vários problemas, mano. E assim, vários problemas que a gente precisa entender que só o tempo vai fazer com que toda igreja entenda. Que toda igreja vire a chave, né? E vou te falar, mano, problema de igreja assim, todos eles vêm de um fundamento frágil. Todos os problemas de igreja vêm de um fundamento que talvez não foi bem estabelecido, não tiveram paciência para poder estabelecer, tá ligado? Então, aí todo problema, até de pecado, mano. Isso é verdade. Todos os problemas. Falta de fundamento. E como as pessoas elas têm pressa, elas querem construir igreja, tá ligado? Elas querem fazer acontecer, elas querem um lugar onde vai ter um nome
né, onde vai ter um ambiente, enfim, as pessoas querem fazer o que estão vendo no YouTube, querem fazer no local e querem ficar famosas por isso. Isso que as pessoas, a maioria as pessoas querem. Agora, na construção de igreja mesmo, a gente tem que estar aberto aos erros, né, como eu falei, a gente tem que estar aberto ao tempo. Tem que estar aberto ao tempo, mano. Tem que estar, sabe, tem que ter paciência. Tem que entender que se uma igreja ela não teve pelo menos umas 4 mudanças na vida dela, não é confiável. Ela não é confiável ainda. É uma igreja que não teve transições suficientes para amadurecer, tá ligado? Então, toda igreja precisa lidar com mudanças, com envio de pessoas, com erros pastorais. Precisa lidar, mano. Precisa lidar, mano. Senão a igreja não consegue amadurecer. Tá não existe igreja perfeita, né? Não. Se você é perfeito, não entre na igreja que você vai estragar ela. E tem até uma parada legal de falar sobre isso, porque como a gente tem essa mentalidade de gerar igrejas perfeitas, a gente não tá gerando igreja, a gente tá gerando Torre de Babel mesmo. A gente tá gerando um lugar onde todo mundo fala a mesma linguagem no sentido ruim da palavra, porque é bom que uma igreja fale a mesma linguagem, né? É bom. É necessário, na verdade. Mas quando a igreja fala a mesma linguagem no sentido de, tipo assim, de idolatrar o lugar que a gente tá, o lugar que nós estamos construindo, tá ligado? Eu acho que todos esses erros, toda essa problemática que a gente tem com plantação de igrejas e esse crescimento desenfreado, gira tudo em cima do ego. Sim. Porque é o ego, como você falou, eu quero fazer igual, aparece no YouTube, eu quero... Mano. Ninguém tá disposto a ir pra trás das malhadas, mano. Ninguém tá disposto a ficar aí ninguém tá disposto a ficar aí 6, 7 anos como a gente tá, sem ninguém ver. Tá ligado? Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer, mano. Todo mundo quer fazer uma parada legal, tirar umas fotos bacanas. É como se fosse um método de carreira gospel, né? A gente, quando não é igreja, é mensagem de louvor. A pessoa faz um vídeo, a gente grava um EP, grava uma parada. Deus tá soprando. A internet tá soprando, tá achando que é Deus soprando. Cara, é muito preocupante, mano. Eu vejo que existe muita imaturidade assim no meio das igrejas nesses dias ainda. Principalmente quando se trata de plantio. Cara, e uma coisa que me veio aqui, até um livro que eu tô lendo, que principalmente nessa nova, digamos aí, nova onda dessas novas igrejas que tem surgido, de tanto carismáticas, pentecostais, neopentecostais. E uma coisa que nesse livro, que é até a Igreja do Fim, do Cantarino, ele fala muito sobre a questão do presbitério. Sim. E num podcast para trás aí com o Belly, a gente falando sobre núcleo duro, né? Sim. Que a importância que isso também tem na plantação da igreja, né? Ter um núcleo duro, ter um presbitério, ter um conselho de presbíteros para estar junto nessa plantação de igreja. Pode crer. Porque aí a gente entra num outro problema que foi falado muito no outro livro que a gente leu, que é a Casas de Glória, que é ministério de um homem só. De um homem só. Que é a cultura no Brasil. Que é o grande problema do Brasil. É o culto. E na verdade, mano, eu tava vendo um filme, na verdade uma série na Netflix, do Jovem Sheldon. Vocês tá ligado? Que eles têm lá o pastor da igreja deles e tal. E aí, eu assim, mano, eu sempre vejo as séries e vejo um bagulho que não tem nada a ver com a série, eu vejo. E aí, olhando pro pastor ali, a situação da igreja deles ali, mano, existe uma cultura nos Estados Unidos que eles trouxeram isso daqui pro Brasil, né? Sim, que é essa coisa, parada, né? do tipo assim... O brasileiro gosta de copiar americano, tá maluco. O pastor, que ele é dono da igreja. Né? Eu tava vendo um filme daquele movimento Jesus, né? O Jesus Movement. Sim, sim. Que no final até mostra o pastor chegando pro menino lá, não, comprei aqui uma igreja, toma aqui, é tua. Tá ligado? Existe essa cultura, né? Da igreja de um homem só. A igreja ser uma estrutura onde o pastor ele vai se virar pra encher e ele que vai mandar na parada, ele que vai ser o dono, ele que vai... E a real é que isso nunca foi vontade de Deus, mano. Se a gente for olhar mesmo a igreja de Jesus em Atos, né? Em alguns documentos... Toda a estrutura da igreja, né? Pô, em alguns documentos sobre a igreja primitiva. Já leu aqueles livros de documentos históricos? Os pais apostólicos. Cara, tem muitos livros legais que falam de como eram construídas as igrejas, assim. Não construído em questão estrutural, assim, material, mas assim, construído em
questão de organização. Então, mano, o presbitério sempre foi uma realidade. Aquilo que a gente lê lá em Efésios 4 sobre os 5 ministérios não tá falando de cargos, tá falando de funções. Então, cada presbítero tem uma função na mesa. Então, tipo, a igreja de Jesus sempre, né, deveria ser assim, de Atos, né? Pra cá era pra ser assim, né? Mas no meio do caminho se perdeu. Mano, a igreja de Jesus, ela foi estabelecida com uma liderança plural, onde, assim, existe um pastor, né, que é responsável pelos presbíteros, mas os presbíteros governam a casa, entende? É plural, não adianta. Não tem plural. Como, né? A igreja, todas as vezes que a gente vê escândalos no meio de uma igreja, né, que arrebenta com o nome de uma igreja, você vai ver que 90% dos casos é a igreja de um homem só. Quando é uma liderança plural, quando é um presbitério, um conselho que está regendo a igreja, a gente vê que existe mais... existe menos escândalo, né? Porque não, tipo, e quando um ajuda o outro. Exatamente. E quando tem escândalo, são escândalos assim, que são de maneira bíblica, falando assim... Biblicamente falando, são escândalos que são corrigidos de maneira bíblica. Sim. Tá ligado? Não assim, porque tem muito escândalo que nego só omite. Ou passa o pano, ou simplesmente foge, né? Escândalo de igreja de um homem só, tá ligado? Sim. E a igreja fica arrebentada, mano. A igreja de um homem só não tá preparada pra queda de um líder. Tá ligado? A igreja de uma liderança plural sabe que o líder ele é vulnerável. Ele também é ovelha. Então, se ele errar, ele vai ser corrigido. E não vai ser expulso da comunhão. Tá ligado? Ele vai ser cuidado pela comunhão. Tá ligado? Em nenhum momento, se a gente analisar historicamente Atos e o ministério de Jesus, a gente vê Jesus excluindo alguém. Sim. A gente vê Jesus expulsando alguém. Não, você não faz parte. Ele ficou com um traidor na mesa dele. Sim. Então existe espaço para todo mundo na mesa. Sim. Né? Viver família, né, como a gente falou, que é um dos pontos muito importantes de uma plantação de igreja e de igreja em si, é poder ter lugar na mesa para qualquer pessoa. Sim. Isso que você falou não tira o fato de que existem pessoas que não querem estar à mesa e podem ser convidadas a se retirar. Isso é bíblico, né? Isso a gente pode... Sim. Inclusive eu já fiz isso. Quando é necessário tem que convidar. Porque, cara, existem pecados, existem coisas que a gente não pode convidar pessoas a se retirar, porque existem coisas que é necessário que a comunhão cure. Sim, ligado? Sim. Mas existem coisas que ferem a comunhão. E quando essas coisas que quando essas coisas, por exemplo, existem pecados que ferem a comunhão. E esses pecados que ferem a comunhão, elas esses pecados me dão um certo tipo de autoridade para poder convidar pessoas a se retirarem da igreja. Né? Assim, vai depender, eu acredito que depende da situação da pessoa. Sim. Né? Tipo, a pessoa reconheceu o erro dela, quer ajuda. Quer fazer o caminho de volta. Quer fazer o caminho de Agora, volta. não quer, tem espaço na mesa. Não quero, não errei, não assumo. Mas quando a gente faz aquele caminho, sim, né? Tchau, obrigado. Quando a gente faz aquele caminho, a gente vai e orienta, aí depois não foi. Aí vai lá com mais uma testemunha, orienta de novo. Mano, anátema. Tá ligado? E dá-lhe. É bem isso que eu tava explicando assim, explicando na comunhão. Há espaço pra todos. Sim. Aí não quer participar da comunhão, não quer. A gente também te respeita. Dá-lhe. Vai embora daqui, Satanás. Vai atrapalhar o que tá acontecendo aqui. Sim. Mas assim, só pra fechar aquele assunto da liderança de um homem só. Sim. Quando o plantio ele já começa errado quando existe essa mentalidade de um homem só liderando a parada. Tava conversando com um pastor amigo esses dias e uma das coisas que a gente não pode tirar da mesa é o fato de que o pastor presidente de uma igreja, ele é diferente dos outros mesmo. Porque ele tem as responsabilidades que os outros não têm. Então, tipo assim... É a questão dos cargos na mesa do presbitério. Exatamente. Ele tem... Agora, porque isso pra muita gente é difícil de entender, mano. O presbitério bíblico é difícil da galera entender. Infelizmente, ainda acham que o presbitério é uma parte... É um momento da pirâmide ali que vem antes de ser pastor, tá ligado? Não, mas o presbitério, ele é a mesa de governo da casa, onde toda a questão de governo da igreja, né, passa na mão desse grupo de pastores, tá ligado? Agora, o pastor presidente, ele tem uma responsabilidade maior no sentido de prestar contas não só aos homens, mas a Deus também, por todo o rebanho,
Inclusive pelo próprio presbitério, né? Nossa, tô falando tudo errado hoje. Pelo próprio presbitério. Sim. Quero falar rápido, não consigo ainda nisso. Mas é necessário, mano, a gente entender, assim, de maneira plena essa questão da liderança plural, senão a gente não vai conseguir plantar a igreja saudável, a gente não vai conseguir, a gente ainda vai ter aquela cultura do tipo assim, pô, vou ali na igreja do pastor Mateus, tá ligado? E não, sabe, é como se o pastor estivesse acima da igreja de Jesus. Sim, é a igreja dele. Não, a igreja de Cristo. Exatamente. A gente só tá cuidando. A gente tá cuidando, a gente tá plantando, a gente tá cuidando, a gente tá regando, podando de vez em quando, sim, tá ligado? E sendo podado, né? Porque de fato é aquela aquela piada antiga, né? Aquele meme antigo. As árvores somos nós. Essa é antiga mesmo. O jardineiro. Jesus é o jardineiro, né? E as árvores somos nós. As árvores. Não, mano, é isso, mano. Eu acho que deu pra entender, né? Sim, eu espero que sim. Se você não entendeu, gente, assim, quem me conhece sabe que eu tenho alguns modos. Eu tenho modo conversa de mesa de bar, tá ligado? De cafezinho de tarde. E eu tenho o modo conversa no culto domingo à noite. Hoje eu tô aqui conversando com o Tim, mano. Não tô aqui pra uma entrevista não, tá ligado? Então, é isso, acho que não tem muito mais pra falar, não tem. Sim, não, eu acho que sobre a plantação de igreja é isso. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Não ficou claro tal assunto, a gente tenta por favor, faz isso. Voltar aqui e trazer pra você. E nós estamos com um desafio agora, que é o desafio de levantar patrocinadores, o desafio de levantar mantenedores para esse podcast. Sim. Com certeza a câmera deve ter travado em algum momento desse podcast, ela deve ter elencado, ou o áudio está um pouco adiantado, né? A imagem está atrasada, por quê? Porque nós não temos uma câmera apropriada para gravar podcast. A gente investiu do próprio bolso nos microfones e outros acessórios e não conseguimos ainda comprar a câmera. Então nós estamos com o desafio de conseguir comprar a câmera. Se você quer ser um mantenedor, quiser divulgar a sua marca no nosso podcast, ou se você quer se tornar um mantenedor do nosso podcast e nos abençoar com uma câmera, né, nós estamos com esse desafio. Nosso objetivo é comprar 2 câmeras para ter 2 cenas aqui, conseguir ter uma qualidade melhor. Mas se a gente conseguir a primeira, já vai estar show de bola, tá? Então, se você quer ser um patrocinador ou um mantenedor do P2 Podcast, entre em contato conosco, vai lá no inbox do Instagram, manda lá, quero saber mais como ser um patrocinador ou mantenedor do P2, e a gente vai estar te respondendo, explicando, chamando no WhatsApp, enfim. Então nós temos esse desafio e queremos compartilhar ele com você, porque nós não queremos mais falhar nas semanas e queremos também ter um podcast de boa qualidade para você ter prazer em tirar um tempo para assistir 2 pastores falando algumas coisas certas, outras nem tanto. Algumas heresias. Umas heresias. Não, enfim. Mas gente, é isso. É uma parada que eu ia falar, né? Além da câmera, a gente tem alguns compromissos, né? A gente quer trazer pessoas aqui legais, a gente quer ter um equipamento maneiro para poder estar servindo vocês. Nos últimos episódios eu recebi muito feedback positivo de pessoas que assistiram e falaram, cara, que necessário. Então, existem parte 2 de coisas que a gente já fez. É verdade. Então a gente quer fazer um episódio ao vivo, né? E é isso. Não deixa de participar também das enquetes, das coisas que a gente vai fazer no nosso Instagram, porque a gente quer também outros temas, né, para poder a gente estar trocando ideia aqui. Acredito que esse tema de plantio de igreja foi muito legal, né? Meus amigos pastores que me pediram para falar sobre isso aqui, gente, a gente vai mandar aí para vocês o link e por favor, participe, gente, participe. Coloca os comentários aí coloca a sua opinião aí. Aí embaixo, gostei, comenta. Não gostei, pode pôr que não gostou também, não tem problema. Isso ajuda muito, mano, o algoritmo aí do YouTube a jogar pra frente o nosso vídeo. Isso aí. Deus te abençoe e até semana que vem. Tamo junto, gente.